André Luiz, lá no livro Nosso Lar, e a gente sempre cita André Luiz porque, assim, a obra dele, os livros, por meio da psicografia de Chico Xavier, é um conhecimento que ele nos traz que não se prende ao espiritismo. É um conhecimento da vida, das nossas experiências. E vendo o Maninho fazer a prece, vem muito de encontro com a história de André Luiz, do livro Nosso Lar, que é o primeiro, né? O que é ser espírita para você? O que é ser espírita? E é interessante essa indagação, porque muitas pessoas que vêm ao centro espírita, elas não são espíritas. Elas ouvem falar que aqui, o Centro Espírita Emmanuel é um centro muito respeitado, né? Eu conheço pessoas que vêm aqui que fazem o tratamento, não são espíritas, mas têm um respeito por vocês, pelos trabalhadores mediúnicos da casa. Mas para nós que somos espíritas, o que é ser espírita? Então essa é uma experiência que André Luiz passa e relata para nós no livro Nosso Lar. Quando ele desencarna, que ele vai para um umbral, fica ali, né? Aí ele passa a ter a consciência de onde ele estava, ele sente fome, sente frio, sente o medo, o receio, né? O medo de ficar sozinho. E aí ele é acolhido e vai desenrolar da história, o livro. Mas ele tinha uma vontade de visitar o seu lar terreno. E é interessante que a espiritualidade desviava o assunto. E ele ficava com aquilo. Quando ele se encontra com a mãe, ele também fala: mãe, mas e a Zélia? Né, a antiga ex-esposa. Tá bem, mas eu... E também não dá lado para que decorresse o diálogo sobre a visita do André Luiz ao lar terreno. Aí ele vai trabalhar nas câmaras de retificação. E depois de um ano nesse trabalho, é concedido a ele, então, a visita ao lar terreno dele. Ex-lar terreno dele. E aí, quando ele chega, ele já vai percebendo coisas diferentes. O retrato dele já não estava mais na parede. Já era uma conversa mais amistosa, as filhas tinham crescido. E aí ele vê a Zélia, né, saindo do quarto, muito preocupada, e aí ele tem assim um espanto, porque Zélia havia se casado. Então ele se depara com uma nova situação. E o que acontece nesse momento? Ele volta para o umbral. Então aqui a gente já aprende uma coisa: céu, inferno, treva e luz são estados de consciência em nós, né? André Luiz vai falar para nós nos seus livros, né? Então, eu crio essa treva, essa luz, o céu e o inferno. Por isso que o coral é tão importante, as músicas. Porque quando a gente canta, a gente vislumbra, a gente mentaliza um lugar. E esse lugar está dentro de nós. Terça-feira o coral, a última música foi como Zaqueu, faz um milagre em mim, né? Como chamando o Senhor para vir e fazer um milagre em mim, em nós. Mas voltando ao André Luiz, aí ele volta para o umbral, como ele já tinha superado essa fase na vida dele, ele fica um pouco desconfortável, ele fala: não, eu não quero mais isso para a minha vida. E aí ele vai, em pensamento, conversar com a Narcisa. E a Narcisa fala assim para ele: você está diante do exercício prático de ser cristão. É da sua escolha. Ou você ajuda, porque ele está precisando de ajuda, né? Ele estava acamado. Ou você quer permanecer no umbral, porque você já sabe as consequências. E aí, então, a decisão dele é ajudar o Ernesto, né? Que é o segundo marido da Zélia. Então, ele ajuda e aí ele se liberta. O que é ser espírita para você?
Você já se deparou com alguma situação assim? Da gente se deparar com desafetos, com provas, com obstáculos. E qual a sua postura? Qual que é a sua conduta? E aqui tem um elemento que a gente vai acrescentar, porque nós estamos falando para nós médiuns. Quando nós assumimos esse compromisso da mediunidade, o que ela requer de nós? Compromisso, disciplina, horário, higiene mental, higiene física, responsabilidade. E nós vamos percebendo que não é algo mecânico. Para os médiuns que vieram terça, hoje já é uma nova oportunidade. E é interessante porque mediunidade é um atributo orgânico, todos nós temos. Não é um privilégio de um grupo de pessoas, todos nós, seres humanos, temos essa capacidade mediúnica. Mas é justamente pelo fato dela requerer, itens como compromisso, responsabilidade, disciplina, uma transformação íntima, que muitos não querem. Então, quando a gente fala assim em separar, que nós falamos no início, esse estado de consciência, eu quero estar na luz ou eu quero estar na treva? Eu quero estar bem ou eu quero estar negativa? Isso é fundamental para o trabalhador mediúnico. Por quê? Porque vai te dando condições de você discernir, separar o que é da doutrina espírita, o que a doutrina espírita, através dos tempos, foi trazendo para nós esse conhecimento, e o que foi sendo agregado e que não faz parte, mas parece que é tudo a mesma coisa. Então Kardec, ele vai falar assim lá no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, há 3 categorias de pessoas: as materialistas, que acreditam só no que podem ver, no que pode pegar, acabando a vida no planeta Terra, acabou tudo, não há uma continuidade. Há as pessoas espiritualistas, que acreditam num pós, mas que não há essa proximidade com o plano espiritual. Então nós desencarnaremos e iremos para uma região, céu, inferno, purgatório, mas não tem essa proximidade. E há os espíritas, pessoas que acreditam na proximidade. Ele até vai falar assim, na relação do mundo invisível com o mundo visível. Ora, se todos nós somos médiuns, por que nem todos utilizam essa capacidade, essa faculdade orgânica? Porque é muito difícil, não é? Pensa em quando você começou o seu trabalho mediúnico. Como que você chegou na casa espírita? Eu cheguei com muitas dúvidas, com medo, passando por uma dor, familiar ali, e a gente vai em busca de um esclarecimento. Ao mesmo tempo que a gente recebe esse esclarecimento, a gente vai percebendo um compromisso. Vai percebendo que para a gente ter um aprofundamento, essa proximidade com a espiritualidade, é indispensável e fundamental, que a gente preste atenção nas nossas atitudes, sobretudo frente à mediunidade, E aqui no livro Missionários da Luz, esse livro é interessante porque André Luiz vai falar para nós sobre a mediunidade e o planejamento reencarnatório, Mas ele fala assim, mediunidade
quando nós nos dispomos ao serviço divino mediúnico, não há outro caminho senão a proximidade, senão o encontro com Jesus, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que tanto almeja, se não fundar isso no seu coração. Sem Cristo, a mediunidade é simples comunicação. Olha que interessante, porque às vezes as pessoas acham, vêm ao centro espírita, né, vêm com certo receio. Fala, nossa, mas o que acontece lá? Por que apaga a luz? Será que tem ainda esse preconceito? E o que compete a nós espíritas? Desmistificar isso daí. Qual que é a base do espiritismo? Kardec vai falar no Livro dos Espíritos, em algumas respostas, quando ele pergunta para a espiritualidade, né? O que fortalece, né? O que nos faz sermos irmãos, mesmo com as nossas diferenças? E a espiritualidade fala para ele assim, olha, é muito simples, é muito fácil. Amai-vos uns aos outros como Jesus vos ama. Então, Jesus é o nosso modelo e guia, é a nossa referência para todos os caminhos religiosos voltados para o bem. E dentro do Espiritismo, Jesus é a base. E é o que Alexandre, né, o instrutor desse livro, vai falar. Sem Jesus é mera comunicação. Então, daí aqui no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec vai perguntar assim, os espíritos influenciam nas suas atitudes? E a espiritualidade vai responder, muito mais do que você imagina. Muitas das vezes são eles que vos guiam. Hoje, quinta-feira, meus pensamentos foram voltados mais para quais sentimentos? Sentimentos positivos ou negativos? As minhas palavras, a minha atitude, o que eu falei, o que eu ouvi. Eu respeitei o próximo como a mim mesmo? Por que isso é importante na nossa vida? Porque isso vai refinando o quê? A nossa própria mediunidade. Por isso que mediunidade não é algo mecânico, não é algo que eu venho aqui puramente fisiológico, né? É algo que requer uma conduta, um aprimoramento da nossa conduta moral. Então eu ainda tenho muitos problemas. O egoísmo muitas vezes conduz as minhas atitudes. Mas se eu busco um aprimoramento, são estados de consciência. Opa, isso aqui faz mal para o outro, mas faz mal principalmente para mim. Então, quando eu me deparo com o desafeto, não é uma oportunidade, não é o que Jesus está falando, reconcilia-te com o teu desafeto enquanto está com ele na caminhada? Qual que é a minha atitude? É julgar ainda? É ter o preconceito ou aproveitar a oportunidade? Ah, mas é difícil, né? Muito difícil. Nós falamos terça-feira, vamos repetir aqui. Guimarães Rosa tem um poema belíssimo que ele fala assim, para viver a vida pede coragem, sobretudo nos dias atuais. Porque para você assumir uma atitude, uma postura, é preciso coragem. Porque tem muitos que ficam sentados só apontando e julgando. Não pessoalmente, né? Virtualmente. E aí aquilo nos afeta. Mas como que eu estou? Por isso que é difícil assumir um trabalho mediúnico. E cada vez mais a gente percebe assim, que as pessoas estão muito afoitas, né, buscando, sendo que a libertação está em cada um de nós. Nós precisamos sim do encaminhamento, da entrevista, da conversa fraterna.
Mas nós também, trabalhadores mediúnicos, precisamos nos vigiar. Porque mediunidade não é uma conquista e ela fica estanque. Ela se modifica. Nós temos a oportunidade de nós nos aprimorarmos. Lá no livro Os Mensageiros, que tem até o filme, né? Que vai contando as histórias, algumas histórias de médiuns, né? Que fizeram esse projeto reencarnatório, de reencarnarem no planeta Terra com a mediunidade a seu favor. Quando reencarnaram, o que aconteceu? Muitos fracassaram. Por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente vem até com um propósito. Mas quando o espírito reencarna na carne, a gente vai tendo os obstáculos em nós mesmos. Por isso que a justiça divina é algo assim perfeita. Justa, bela, né? Porque nesse mesmo livro aqui, André Luiz, assim, ele vai perguntar, mas então por que não fala para esse grupo de médiuns que eles estão assim, sempre no mesmo erro, sempre retomando o mesmo erro? Por que não fala? Dá uma comunicação. E aí Alexandre fala assim, não, André Luiz, qual seria o mérito do aluno se o professor fizesse toda a lição? Então é de cada um de nós. E olha que interessante, porque aqui no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, não me lembro agora o número, mas ele faz uma pergunta e a espiritualidade fala assim, não, mas o Espírito sabe, está em nós, né? Essas respostas que nós buscamos, essa ansiedade que muitas vezes assim me amedronta, e eu quero algo que vem de fora, e a espiritualidade fala, não, é do Espírito, é da nossa criação. O que a gente precisa é despertar a consciência. E despertar a consciência requer trabalho. É a história de André Luiz. Ele despertou a consciência? Despertou. Parou nisso? Não, a partir daí que começou o trabalho. E quando ele teve a oportunidade de testemunhar, qual que foi o primeiro pensamento dele? Não, não vou. É meu, é minha família, é minha esposa. Já não era mais. Para onde ele foi? Chegou lá, ele tem a oportunidade por meio de uma conversa, amiga, né? Narcisa fala para ele. E aí ele então coloca a consciência em exercício. E isso é para nós. Porque para nós estarmos aqui, todos nós, até os espíritos que estão, os irmãos nossos desencarnados, né? Nós, alguns escolheram, outros vieram trazidos, todos nós somos amparados. Nos foi permitido a entrada nesta casa, porque nós sabemos que para muitos espíritos não é permitida a entrada aqui. E aí, quando a gente se depara com essa questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos veem os nossos pensamentos, eles agem na nossa vida? A espiritualidade fala sim. Muitas vezes são eles que vos guiam. Quando eu sair daqui, se o meu pensamento voltar a ser o mesmo, né? Se eu achar que hoje não foi tão legal, quem que vai se ligar comigo ali, que está me esperando? São esses espíritos que vibram nesse patamar. Então a gente vai percebendo que a mudança está em nós. Eu não posso mudar o meu filho. Eu não posso mudar o meu esposo, a minha esposa, um parente querido. Eu posso mudar, e compete a mim mudar a forma de eu ver. Aqui a gente vai citar aqui a minha amiga Cláudia. Quando nós nos conhecemos, ela numa dor, na perda do pai. E é difícil, né? Porque quando a gente ama, que tem essa separação, até você se tranquilizar, se fortalecer, leva um tempo.
Mas o tempo é um patrimônio de Deus. Ele nos amadurece. E a gente vai indo, vai encontrando forças. E aí a gente muda a nossa forma de ver. Olha, meu pai desencarnou, mas ele está num bom lugar. Ele está no bom lugar. Porque o que ele me ensinou, o que ele fez, deixou muita saudade. Mas eu sei que ele está com Deus. E isso é para todos nós. Mas é a forma que a gente vê a vida. Né? Então Emmanuel vai falar assim da diferença que há entre expiação, reparação e prova. A expiação, eu fiz o mal para alguém. Aqui no livro Missionários à Luz, ele vai falar do caso do Segismundo, né? Que se envolveu num caso, ele reencarna com um problema de saúde para reparar esse mal que ele fez. E expiar é depois eu me colocar naquela situação. E a prova, aí que é bonito. Porque a prova é uma tarefa que Deus confia a você. Então, sabe aquele filho difícil? Sabe aquele irmão que não é compreendido? É a prova que Deus está te dando. Para que nas suas forças você supere. Para que você o ame. Para que você o ajude naquela expiação, naquela reparação dele. E aí você vem à casa espírita e dá o testemunho. Fala, olha, desencarnou, mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque no fundo, todos nós somos sedentos de amor. Aí a gente escuta uma oração inicial vinda do Maninho. Nas palavras ditas com o coração, é isso que a gente espera da vida. A vida nos pede coragem. E nós esperamos amor. Que vem da vida de cada um que aqui está. Espera também o amor que eu dou para o outro. Isso é o trabalho de Deus. Então não é prova mais. É condição de nós estarmos aqui. Né? De estarmos dando sentido e significado nessa nossa atual existência terrena. E que bom que todos nós que aqui estamos, despertamos. E assumimos esse compromisso que Deus confiou a nós. E nós sabemos, né? Que mediunidade muitas vezes é uma difícil prova. Nós deixamos a família, nós enfrentamos julgamentos, nossa, mas de novo. Olha, né, Chico Xavier enfrentava isso, mas você ajuda tanta gente, mas a sua família você não ajuda. Divaldo também passou por isso. Então, a gente vê que é um aprimoramento íntimo e pessoal, que nos impulsiona para frente. E o amor que há dentro de você, dentro do seu coração, é maior que tudo. Faz acreditar na continuidade da vida. E aí André Luiz, finalizando, né? Ele vai falar assim, os laços afetivos jamais se rompem. Mas para eu dar sentido e significado a essa frase que ele fala, eu preciso do tempo. Para eu entender que nada se perde. Nada morre, né? Tudo se transforma. Porque nós somos espíritos eternos e imortais. E o que eu faço hoje, aqui agora, ressoa no futuro. Que todos nós tenhamos paz de Jesus e amor de Maria. Que assim seja, graças a Deus.